E bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o Marcos Carneiro. O senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua história de vida? Pois é, a história de vida é a história de vida do brasileiro em geral. Nasci no subúrbio da Vila Militar, pobre. Meu pai era militar, ex-combatente, 4 filhos. Estudei na escola pública da Vila Militar. Comecei a trabalhar muito cedo, 14 anos, acordando às 5h30 da manhã, pegando trem. Fiz de tudo na vida para ganhar dinheiro, pintor de parede, limpador de peças de automóvel, mas sempre estudando, sempre estudando. E aí me formei em contador, depois fui contador em empresas multinacionais, inclusive uma alemã, Vela Cosméticos. Depois fui fazer pós-graduação em gestão ambiental, fui para a Petrobras e fiquei lá até me aposentar. Em resumo é isso. Quem quiser, corre atrás, porque eu não tive berço de ouro nem ajuda de ninguém, simplesmente com bastante sacrifício. Qual é a sua visão sobre o meio ambiente nos dias de hoje? E o ser humano é o maior responsável pelas variações climáticas do planeta? Bom, eu vou começar da segunda para a primeira. Felizmente, né, o ser humano não é responsável pelas mudanças climáticas no planeta. Graças a Deus, nós não temos a mínima capacidade de mudar praticamente nada no planeta. O planeta é um sistema fechado. Você usa os recursos naturais, não tem como sobreviver sem utilizar recursos naturais. Tudo que a gente tem aqui foi tirado da natureza. E o homem, à medida da sua própria necessidade de sobrevivência, porque o homem não quer que a sua raça seja extinta. Então, quando ele vê que tem dificuldade, ele vai cada vez mais se desenvolvendo em tecnologia, superando desafios. Hoje, reciclagem é um negócio que dá muito dinheiro, é, na verdade, um negócio. Então, sempre que alguma coisa virar negócio, vai ter uma solução tecnológica para isso, principalmente em questões ambientais, né? Então, o maior problema nosso hoje ambiental, o maior problema que o homem cria ao meio ambiente é exatamente ter gente demais num planeta que tem uma capacidade X de recursos naturais, né? Então, felizmente, a agricultura é uma coisa que se renova, tem muita tecnologia, né? O que o homem pode fazer, para que não fique assim, que a gente não interfere em nada, eu posso dizer para você que a gente pode interferir no microclima. Ou seja, você chega aqui em Petrópolis, quando chegaram os alemães aqui, era tudo mato, né? Aqui no centro histórico. Então, à medida que criou-se uma cidade, você pode ter uma sensação de calor maior, porque tem mais concreto, mais asfalto, mas isso é um microclima, isso não passa de alguns metros de altitude. Não sei se você já andou de avião, mas eu viajei muito de avião, continuo ainda viajando, mas agora mais a lazer. A 13 mil metros de altitude está sempre 30 graus negativo, 25 negativo, então nunca mudou. Tá? Então, só para pontuar isso, você altera o microclima, aquele ambiente pequeno. Igual na tua casa, você liga o ar-condicionado, você alterou o clima de dentro da tua casa, mas o clima do teu bairro não mudou. A outra pergunta é a visão, né, sobre a questão ambiental. Hoje a questão ambiental, infelizmente, está muito politizada, tem sido utilizado para benefícios políticos e como uma fonte de disseminação do medo nas pessoas para facilitar a dominação. Isso eu posso te dizer com muita segurança. Qual a visão sobre a política ambiental no Brasil? O Brasil tem uma política ambiental extremamente restritiva, né? Apesar de ser a maior fonte de produção agrícola do mundo, e hoje sofre uma pressão muito grande dos mercados internacionais, né? Os países que
se desenvolveram usando o meio ambiente de tudo quanto é maneira. E hoje eles querem colocar a culpa naqueles países que estão ameaçando sua agricultura, né, o seu comércio de alimentos, etc. Né? Então, o Brasil é muito pressionado por isso. Eu trabalhei numa empresa, da maior do Brasil, onde muitas vezes a gente era obrigado a aceitar regras internacionais que mexiam com o meio ambiente e que nós, que éramos técnicos de meio ambiente, sabíamos que aquilo não era um fato. Mas se a gente não aceitasse aquilo, eles não compravam o nosso produto, eles não davam crédito para a empresa, eles faziam uma pressão danada. Então, eu sei que para muita gente isso pode soar assim, uma coisa absurda ou nova, mas o que eu estou dizendo para você aqui, Heitor, é como estou abrindo mesmo meu coração e meu conhecimento. Isso que eu falo é o que eu acredito e o que eu vivi. Qual a importância da educação ambiental nas escolas? Isso é importante, muito importante. Hoje a gente vê já os garotos, os jovens na tua idade, já tem uma consciência de preservar o meio ambiente em vários sentidos. Por exemplo, eu, quando garoto, eu botava lá um alçapão para caçar passarinho e para caçar pombo, para pegar bicho para comer ou para botar na gaiola. Hoje a gente já vê que, né, a juventude já entende que isso traz transtorno ao meio ambiente, porque o bicho nasceu para ficar livre, né? Então, mas a gente não tinha essa educação, a gente achava que aquilo aí era divertido, né? E a gente via um passarinho na gaiola bonito, era, pô, cantava mais do que o do vizinho, a gente ficava feliz. A gente esquecia que ele cantando na natureza era muito mais importante. E também a questão de coleta seletiva, hoje tem muitos jovens que já têm essa consciência. É, é um problema a educação, quando ela não é boa, ainda a gente ainda vê muita gente jogando lixo no chão, garrafa, saco de alimentos, isso é ainda resultado de uma má educação ambiental. Mas ela já existe, ela é importante, né? E eu acho que ela tem que ser aprimorada. O que eu acho é que ela não deve ser ideológica. Ou seja, não é um problema de você ser defensor de um partido A, B ou C. É uma defesa, você está cuidando do ambiente em que você vive. Isso não importa as cores, né, de políticas, né? Mas é super importante a educação ambiental, sim. Qual é o trabalho desenvolvido por um gestor ambiental? Essa é uma pergunta muito interessante. Logo que eu comecei a fazer programa de rádio e dar alguma entrevista, alguma coisa, os pessoal me apresentavam como ambientalista. E eu ficava muito chateado e dizia, não me chamem de ambientalista, eu sou gestor ambiental. Qual é a diferença? Ambientalista é o cara que defende uma causa sem conhecimento. Normalmente ele defende uma causa pelo movimento do entorno, porque está uma pressão grande. Por exemplo, aquela menina lá, a Greta, ela é uma ambientalista, mas ela não sabe o que está falando, entendeu? Ela está sendo usada por um sistema, né? Ela não é técnica em meio ambiente. O que o técnico do meio ambiente faz? É você saber que tem petróleo na costa do país, ou mesmo próximo de uma floresta, e você fazer um estudo de impacto ambiental para você poder explorar a riqueza natural que tem ali, porque não adianta você passar fome sentado num pote de ouro, você tem que usar o ouro em benefício da humanidade. E você saber que você vai fazer aquilo com o mínimo de agressão ao meio ambiente. Esse é o trabalho de gestão ambiental. A gente vai analisar como vai operar, por exemplo, uma plataforma de extração de petróleo ou uma refinaria numa cidade, e aí a gente tomar os cuidados para que polua o mínimo possível, para que não polua os rios, para que a qualidade do produto seja o menos agressivo ao meio ambiente e que traga mais benefício para a sociedade. Esse é o trabalho de gestão ambiental. Ele defende a exploração do recurso ambiental,
garantindo a sustentabilidade, que é viver bem hoje, garantindo o futuro da nova geração. Qual a importância do petróleo para nós e poderemos viver sem ele? Bom, o petróleo é uma das coisas mais importantes do mundo. Você pode pensar no mundo antes e depois do petróleo. Lá na Bíblia, né, antigamente, falava-se no betume, né? O óleo que ele jorrava era o petróleo à flor da terra, né? Ele estava tão aflorado que ele saía fora. Ele usava como vedador, né? Como aquele amálgama do petróleo, uma espécie de piche de tão grosso que era, eles usavam para fazer vedação, para não vazar água, essas coisas. Isso foi lá atrás, mas eles não sabiam o que era o petróleo. Para que servia. Depois descobriram que ele pegava fogo, enfim, foram descobrindo utilidade. Mas o que salvou a humanidade na Revolução Industrial e que transformou todo esse desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje foi esse negócio preto, esse óleo chamado petróleo, e que no início ele não era refinado, ele era destilado. É uma diferença muito grande, que eu vou falar que muita gente não tem a mínima noção. O petróleo refinado, ele passa num processo de aquecimento do óleo bruto de até 900 graus. E à medida que ele aquece, como ele é resíduo biológico, né, na verdade, ele é sedimento. Então, por exemplo, onde tem mais petróleo, que é lá na Arábia Saudita, aquilo foi uma floresta. Então, aquilo tudo foi, com o tempo, com os milhares, milhões de anos, ficou soterrado sob pressão, esse material decompôs e virou óleo, né? Então, o que se faz no refino é você fazer o contrário, você vai aquecendo ele para que ele vai separando as frações. Então, das mais leves, que eu poderia citar aqui a gasolina, né, aos mais pesados, que são os petroquímicos, né? Então, na destilaria, você aquecia o petróleo e saía uma parte leve, na época saía gasolina e depois saía querosene. Como precisava do querosene para iluminação pública, jogava-se a gasolina fora. Quem salvou a indústria de petróleo foi o Ford, que inventou o carro a combustão, o automóvel que a gente tem hoje aí. E aí passou a utilizar a gasolina, depois, mais tarde, o óleo diesel e as várias frações do petróleo. O petróleo é um negócio tão maravilhoso que você hoje não pode viver sem ele, mesmo que você tivesse carro elétrico. Porque o que é a petroquímica? Por exemplo, eu estou aqui de sapato, de sola de borracha, estou aqui com tecido sintético, você está aqui com tecido sintético de óculos, eu estou de óculos, eu estou com uma blusa de elastano, aqui tem um piso, tudo isso é petroquímico, é derivado do processo de refino do petróleo. Então, mesmo que você não queime o petróleo para fazer um motor funcionar, você vai precisar dele para tudo esse resto, até para remédio, para adubo, químico, tudo vem da indústria de petróleo. Né? E para assim, tranquilizar um pouco as pessoas que estão nos ouvindo, tecnicamente o petróleo já acabou umas 3 vezes ou 4. Porque se faz estimativa de petróleo tem para 50 anos, mas tem para 50 anos porque tirava só do solo. Aí descobre que a 2.000 metros tem petróleo, dá mais 50. Aí descobre que a 7.000 metros no pré-sal dá para mais 50 anos. Aí descobre agora o petróleo lá na Foz do Orinoco, lá na Venezuela e na Guiana, e aqui no Brasil, no Amapá, são mais 100 anos. Então ele não vai acabar nunca, porque ele está aí embaixo da terra, em outros lugares que nós não conseguimos nem tirar, mas a tecnologia vai fazendo com que você encontre outras maneiras de tirar. Esse chama-se ouro negro por causa disso. Dizem, né, que do boi só se perde o berro,
E do petróleo, acho que não se perde nada, porque até o gás você usa para queimar, para mover motores, etc. O que já foi poluente, como enxofre, como amônia, hoje tudo é produto químico que tem utilidade. Então, esse é o petróleo, para as pessoas entenderem. Ele não é um mal para o planeta, muito pelo contrário. Ele foi o grande salvador do planeta com sua capacidade de subprodutos. Então, você não tem ideia de quantos subprodutos saem de um barril. Lá o barril está $90, mas sai tanto produto daqueles $90 que aquilo não custa nada. Os alimentos de hoje são piores em termos de qualidade que aqueles que nossos avós e bisavós consumiam no passado? É uma boa pergunta também. Os alimentos que a gente consome hoje, a gente pode separar ele em duas maneiras, do que é melhor e do que é pior. Eles são muito mais saudáveis do que dos nossos avós ou bisavós, por conta da qualidade e da saúde do animal, né? Do tratamento sanitário que se dá à carne, aos alimentos em si. Né? Antigamente você comia carne de porco, comia a gordura do porco, mas o porco era criado no chiqueiro com a gente chamava de lavagem, sobra de alimento. Hoje o porco é criado num ambiente fechado, ele é limpinho, toma banho 2, 3 vezes por dia, com inclusive sabões que higienizam ele de uma forma, e ele não tem as doenças que ele tinha antes. Então a gente come hoje uma carne de porco muito mais saudável que nossos avós comiam. Nesse sentido, ele é mais saudável, entendeu? O que não é tão saudável é porque a gente tem tanta comida gostosa que, na verdade, não nutre, né? Por exemplo, no meu tempo de garoto, ganhar um saco de biscoito maisena era uma festa. Hoje você ganha Doritos, ganha um monte de coisa aí que tem sal demais, principalmente sal, né? Corantes, e que tecnicamente não devem fazer mal, porque as instituições sanitárias mundiais não deixam vender remédio, comida que faz mal. Mas se você come demais, você deixa de comer o alimento normal, aí, claro que aquilo vai fazer mal. Por que as pessoas estão engordando muito? Estão engordando, principalmente o pobre, porque come muita caloria. E normalmente é uma delícia, né? Macarrão, biscoito, chocolate, miojo, né? Que é da técnica moderna, né? Da vida moderna, você chega a 3 minutos, cozinhou. O miojo, massa em si, não faz muito mal. O que faz mal no miojo é aquele pozinho. A quantidade de sódio, quer dizer, de sal que tem ali para aprimorar aquele tempero, aquilo realmente faz mal à saúde. Então, eu acho que você conseguiu entender o que eu quis dizer. Então, você tem um boi mais saudável, que não tem doença, ele toma vacinas, alguns nem pastam, ficam confinados, as galinhas têm um tratamento sanitário para evitar contaminação das carnes e dos alimentos que não tinham naquele tempo. Né? Então, esse é um detalhe. E outro detalhe que é para fazer pensar, os nossos avós, nossos bisavós, viviam muito menos que a gente. Né? Até 1950, a expectativa de vida média no mundo era 50 anos, no Brasil era 42. E hoje fala-se em 79, 80. Quanta gente velha você tem aí? Eu estou com 74 anos, estou saudável. A minha avó com 69 era uma velha. Morreu com 69 anos e a gente achou que ela morreu velha, na idade. Entendeu? Isso é uma prova de que não está no alimento em si, não está no agrotóxico, não é nada disso. Está simplesmente que os produtos são feitos com mais qualidade.
com muito mais qualidade, com muito mais higiene do que se fazia antigamente. Só que a vida moderna nos faz com que a gente comer muita coisa que a gente não era para comer muito, mas a gente precisa de tempo, a gente acaba comendo caloria demais. Tá? Então, esse aí é um grande problema, é comer, o pessoal fala o processado, né? Processado é o que é industrializado. Aí tem que ter um corante, tem que ter um conservante, mas para não estragar, né? Só que as pessoas comem demais. Até água, se você beber mais de 3 litros por dia, vai te fazer mal. A fome afeta milhões de pessoas. O senhor acha que essa triste realidade poderia ser debelada de alguma forma? Se sim, quais? Isso aí é uma verdade relativa. Tá? Tem muito menos gente passando fome no mundo do que tinha 50 anos atrás. Apesar que no número de pessoas pode ser que seja maior. Claro, você tem 8 bilhões e meio de pessoas, 10% de 8 bilhões e meio, né, dá 8 milhões e tanto, 80 milhões. Então, nesse aspecto parece que é muito mais, mas antigamente havia quase 25% da população mundial passava fome. Hoje não chega a 10%. Tá? Só que é muita gente. Né? E se não fosse a tecnologia, não fosse a agricultura, os seus recursos de produção tecnologicamente desenvolvida, com sementes trabalhadas antes de plantar, com qualidade. Antigamente uma semente dava 10 por 1, hoje dá 100 por 1. Ah, mas é geneticamente adulterada. Não faz mal nenhum para nós, eu posso te afirmar isso. E isso é que salvou o mundo da fome. Em 1950, a FAO, que era o organismo da ONU que trabalhava com a fome, ela estimava que no ano 2000 nós íamos ter um conflito mundial por comida. E hoje nós não temos. Sobra alimento no mundo, por mais paradoxal que pareça. O problema é como você faz chegar a quem está precisando. Vou dar um exemplo que é bem comum. Quando tem uma superprodução de cebola, o cara joga a cebola fora. Ah, mas o cara na África não tem como comer cebola. Mas leva a cebola para a África, vai ver quanto vai custar. Botar num avião, botar no frigorífico, chegar na África, botar para distribuir para o cara que mora lá na aldeia. O custo disso é N vezes maior do que a cebola. O cara joga fora, porque não tem como fazer chegar lá. Esse é que é o problema de logística, de como fazer chegar o alimento a quem está com fome. Então, produz-se muito, onde já tem bastante, mas o que sobra não é possível levar para onde está faltando. Qual é a sua visão sobre o carro elétrico? Bom, não é do teu tempo, mas eu vou, como quem vai assistir a gente aqui, pessoas de todas as idades, né, com bastante experiência de vida. Nos anos 80, o Brasil não tinha dinheiro para comprar petróleo e não tinha petróleo suficiente para o seu consumo. Não tinha se descoberto a bacia de Campos, então o Brasil não tinha que comprar petróleo para alimentar os automóveis, a geração de energia, enfim, a indústria petroquímica. Então, o que o Brasil encontrou de solução? O pró-álcool. O Brasil descobriu que ele tinha muita área para produzir cana e que a cana-de-açúcar podia produzir bastante álcool, que o álcool servia para botar no carro. E o Brasil correu atrás disso, era uma solução para nosso problema. E foi um sucesso. No início, os carros andavam, engasgavam, não era muito bom. Eu mesmo tive carro a álcool que não saía da oficina, foi aprimorando. Hoje o álcool tem incorporado a gasolina. Mas esse era um problema nosso. O mundo não foi plantar cana para produzir álcool porque não precisava. Eles tinham dinheiro e tinham petróleo. Então, nós resolvemos um problema nosso. O que está acontecendo no carro elétrico é exatamente a mesma coisa. A China produz apenas 4 milhões de barris de petróleo por dia e precisa de 14. Ela não tem petróleo.
né? Não tem nem onde tirar, ela tem que comprar. Então, ela está desenvolvendo o carro elétrico como uma necessidade para ela, como nós tínhamos a necessidade do carro a álcool. Só que, obviamente, bobo eles não são, eles estão querendo vender essa ideia para o mundo inteiro. Mas o mundo inteiro não precisa de carro elétrico, porque não é o mundo inteiro que não tem petróleo. Tem petróleo bastante, né? Tanto que o próprio governo americano desestimulou totalmente o carro elétrico lá, porque eles têm petróleo a dar com pau. Entendeu? Então, o carro elétrico é uma opção tecnológica para o automóvel, como foi o álcool para nós nos anos 80. Mas daí a dizer que é um problema para o mundo, não é verdade. A outra coisa é, como é que se faz uma bateria? Você tem que tirar tanta matéria-prima do solo para você ter o cádmio, o níquel, que faz a bateria, que é um absurdo de recurso natural. Então todo mundo só pensa o seguinte, o petróleo é recurso natural, queima, mas você vai tirar da natureza o quê? Todo o material necessário para fazer a bateria. Não tem de onde tirar, não vem nada do céu, só cai chuva do céu. Então, temos que olhar isso também. O que vamos fazer com essas baterias que vão ficar sem utilidade? Nós vamos criar um problema de resíduo sério químico, né? Por conta do carro elétrico. Não tem solução grátis. Eu acho que o carro elétrico é uma alternativa para a China de sobrevivência e para os outros países. Você pode comprar um carro elétrico ou um carro a gasolina, a decisão é sua, entendeu? Mas não é um problema para nós no Brasil, não é um problema para os Estados Unidos, não é um problema para os árabes, não é um problema para muitos países, entendeu? Então, essa é a minha visão do carro elétrico, uma alternativa ao carro da escolha do próprio usuário. Na atualidade, qual é a sua principal ocupação? Bom, uma delas é essa que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho que tudo que eu sei, com 74 anos de idade, 27 anos de banco escolar, entre universidade e tudo, foi porque alguém passou para mim. Ou eu li para alguém que escreveu, fui buscar informação. Então, o conteúdo da educação e do conhecimento vem de alguém para alguém. Cabe você ir buscar. Você vai ter mais ou menos de acordo com o esforço que você fizer para conhecer. Então, na hora que eu der o meu último suspiro, tudo isso que eu tenho na minha cabeça acabou, ninguém vai conseguir acessar mais. Então, se eu consigo passar isso, não que eu seja dono da verdade, pode ser que tenha alguém que vai me contestar, eu estou passando aquilo que me passaram com alguma coisa que eu consegui agregar de valor para frente. Então, a minha principal atividade hoje é essa, né, de transmitir conhecimento. Eu já dei aula também, e hoje eu uso mais o rádio. Tem um programa na Rádio Imperial que é o que não deu na mídia, que eu costumo falar sobre esses assuntos que nós falamos aqui, que você não vai encontrar isso na mídia oficial com facilidade. Tem um programa Minuto de Sustentabilidade, que fala só de meio ambiente. E então esse é o meu objetivo hoje, entendeu? Antes que a luz se apague, eu poder iluminar o caminho de alguém ou ajudar, pelo menos. É isso, gente. E tchau. As considerações finais. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de poder passar essa conversa aqui com você, te parabenizar aí pelo interesse que você tem. Eu acho que você está aprendendo muito também, né, com essas conversas, né? As pessoas, quando estão conversando contigo aqui, eles não têm nenhum outro interesse senão responder o que você pergunta, passar conhecimento e a tua simpatia que vai fazer o outro assistir lá na ponta. Então, quero te parabenizar por isso. Dentro das minhas ocupações, tem um projeto chamado Portas Abertas aqui em Petrópolis, que é a visitação da Igreja Luterana aqui. Ela fez 163 anos, o prédio,
Ela tem 180 anos. E tem muita história dentro desse prédio ali, muita arte, muita cultura, muita história da imigração alemã, as dificuldades que eles passaram, que superaram. E a gente aproveita para convidar, né, todos os nossos ouvintes aí, nossos espectadores, a virem visitar essa igreja e receber orientações, porque as visitas são guiadas e você não paga nada e as pessoas que estão lá vão te explicar cada coisa que tem ali, por que tem, como é que foi na história que aconteceu. Então, você quando sai de uma visita dessa lá, aos sábados, que é de 10h30 às 5h30 da tarde, você sai com conhecimento da história da cidade de Petrópolis, que infelizmente a escola não passa o conhecimento que o petropolitano precisa saber. E o petropolitano não sabe a sua história, não sabe sua origem, não sabe sequer que nós fomos uma cidade que no início da sua construção, quando chegaram os 2.300 e poucos alemães aqui, só 100 pessoas falavam português aqui na fazenda Córrego Seco, o resto falava alemão. Isso com certeza a maioria não sabe. O pessoal lembra da Bauerfest, mas é muito mais que isso, que enriquece a nossa história, sem desmerecer as outras etnias que vieram, os italianos vieram, os japoneses vieram, portugueses vieram, franceses vieram, os moçambicanos vieram, os angolanos vieram, enfim, todos colaboraram, mas quem veio e fez uma grande mudança foram realmente os alemães, os germânicos. E isso precisamos saber, porque é a nossa raiz. Né? E quem vem aqui na Igreja Luterana vai aprender muito, não sobre religião, mas sobre a história da cidade. Tem que agendar? Não precisa agendar. Sábado é só chegar nesse horário, entrar e tem gente para receber. Se quiser vir escola, grupo, aí agenda durante a semana, a gente atende exclusivamente aquele grupo. Marca a hora, agora mesmo está marcado uma escola importante aqui da cidade, que vai vir no dia 11 de junho. Então, cerca de 40 alunos, nós vamos atender só eles, né? Porque para atender grupos junto com o turista que chega visitando, é difícil. Assim, a gente atende um dia exclusivo e damos toda a atenção necessária. É só ligar aqui para o 21 987 26 8777, 21 987 26 8777, pode falar comigo e a gente agenda a visita. É isso, gente. E tchau!